Fala galera, daqui do canal dos Pops, aqui é Christian Zacou, estamos começando hoje um novo projeto dentro do nosso canal dos Pops, fico muito feliz, que é o Presidente Entrevistas. Teremos toda semana personalidades de Cruz Alta e da região que nos trarão algumas temáticas, algumas discussões, ideias, coisas que estão acontecendo em Cruz Alta, no Brasil, no mundo. É uma entrevista, mas também um bate-papo descontraído por todos aqueles papos e assuntos que estão em voga na sociedade. E antes de apresentar nosso primeiro convidado, eu já peço para você que está vendo o nosso canal do YouTube aqui, que se inscreva no canal dos Pops, aqui no YouTube. Ative o sininho para ser avisado quando tiver um novo vídeo, um novo episódio, algo novo do nosso canal. E o nosso convidado de hoje, você já vê na tela, é um advogado de fortes raízes cruzaltenses. Atualmente, ele preside a subseção da OAB de Cruz Alta. E também meu amigo e querido e eterno presidente da Associação Fenatrigo. Meu convidado de hoje, nesse primeiro programa do Presidente Entrevista, é o presidente da OAB e da Associação Fenatrigo, Jorge Marquesan Júnior. Jorge, seja bem-vindo a este primeiro Presidente Entrevista. Um prazer e um privilégio ter você comigo aqui. Um abraço. Ô, Christian, que satisfação, né? Parabéns pelo canal dos Pops. Tenha longevidade aí, muito sucesso. Não tenho dúvida que isso já vai acontecer pela competência que tu e os demais colegas aí que levam à frente o show da Pop têm no dia a dia na comunidade cruzaltense. Para mim é uma grande satisfação ser teu convidado, ser convidado de toda essa equipe que faz esse programa. E, enfim, uma satisfação estar podendo falar aqui para as pessoas que estão acompanhando o canal dos Pops. Muito bem, cara. Se eu fizer alguma pergunta difícil, tu vai pedir alguma liminar, um habeas corpus? Eu acho que o doutor pensa em fazer? Eu penso em pedir ajuda aos universitários. Acho que não será necessário nenhum termo jurídico, nenhuma escapatória. Deixa eu fazer um parênteses. Afinal de contas, formamos em direito juntos, né, meu amigo? Então, foi uma opção sua ter sucesso empresarial e não ser um sofredor advogado, né? Vamos lá, vamos discutir isso mais para frente. Esperamos, então, que você que está curtindo nosso vídeo goste dessa entrevista que acontece a partir de agora. E, produção, chama a vinheta aí. Voltamos e agora vamos para o que vale, senhoras e senhores. Vamos colocar Jorge Marquesan Júnior contra a parede, sim ou não? Teremos polêmica? Sim ou não? Agora começa a entrevista. Mas nós vamos pegar leve primeiro. Primeiro a gente vai lembrar do nosso querido convidado, saber um pouco da infância do pequeno Jorge Marquesan Júnior. Onde ele cresceu? O que fazia na infância? Onde estudou? E qual era a comida preferida do pequeno Jorge? Um filé parmegiana ou uma pizza do restaurante da família, do saudoso pai? Diz aí, Jorge. Boa. Não pensei que o formato era esse, que legal. Christian, minha família toda como tu já disseste, a origem aqui de Cruz Alta, eu sou da famosa Vila Nova, né? Me criei e cresci lá, né? Estudei na escola Dom Antônio Reis, né? Ao lado da Polícia Civil, ali, antiga Ciretran, na época, quando eu era criança. E por ali eu jogava minha bola e andava de bicicleta por toda essa vila, essa vila que se estendia e já tinha uma ligação com a Vila Rocha, e lá pela Vila Esperança, e lá pelo Nacional, né, no famoso estádio do Morros Uivantes, enfim, do glorioso Nacional, e por ali eu estendia os meus dias após escola. E, enfim, eu acho que
em relação à comida que tu me perguntaste, eu adorava, na verdade, antes, pré-restaurante, né? Que meu pai antes tinha postos de combustível, né? Eu gostava muito de uma pizza que a minha mãe fazia geralmente aos sábados em casa, né? Com massa caseira e tal. E eu acho que eu gostava tanto que quando a gente sonha alguma coisa, eu acho que tende a vir, né? Para a vida da gente. E aí, logo em seguida, meu pai teve um restaurante, como tu falou, né? Por 15 anos. Então, ali eu fissurei no bife à parmegiana e nas pizzas de goiabada com milho. Nossa! Então, agora me deu muita saudade e chegou a me dar água na boca. Mas tu não chegou a trabalhar no restaurante, né? Cara, eu trabalhava. Meu pai sempre me deu a oportunidade de estar perto dele nos negócios, assim, mesmo quando criança. Então, eu era durante o dia o office boy para ir ao banco e pagar boletos. Na noite, às vezes, eu ajudava a controlar um pouco o caixa para ele sair jantar ou algo parecido, né? No início da noite, antes do movimento mesmo. Quando no movimento eu ajudava na parte das bebidas destiladas, então eu adorava servir ali o famoso drink, né? E posterior a isso ali, né, meio a brincadeiras, porque descia, saía, né, ia lá para fora, recebia alguns amigos que gostavam de vir por ali, também enchia a famosa pança, né, porque os amigos Tinha que da fazer a roça boquinha. eram grandes frequentadores, né? Mas tinha gurizada, os amigos da infância e da juventude ali que iam lá para Puçucar e pedir de graça ou não? Era uma festa, cara. A verdade era isso, era uma festa, principalmente no final de semana, né? Então, enfim, aí culminava fazendo entregas. Então, eu gostava muito de ir na garupa do pessoal das motos para entregar pizza, né? Ficava torcendo quando pediam 2 ou mais pizzas. E não existia essas maletas que tem hoje para entrega de pizza, né? Não. Então tinha que ir na mão mesmo. Então eu gostava muito dessa parte também para poder andar pela cidade inteira de moto, entregando pizza no carona. E quando que entra, provavelmente ainda jovem, mas quando que entra, ou desde sempre a vontade era ser um advogado, trabalhar no mundo jurídico? Quando entra isso já no pós-adolescente, jovem Marquesan? Veja bem, Cristiano, antes disso eu adorava muito e sou ainda um eterno viciado no futebol. Então eu jogava no Guarani, nos times da cidade aí, que existiam na época, no seu Floresbal, Verdes Mares, que tem aí até hoje, né, o seu Floresbal, que faz um trabalho fantástico aí, social, no Beck de Bortoli, né, que era um Ah, não vai eterno. dizer que tu jogou no Arsenal do Paulinho? Eu sou um eterno rival do Paulinho Barcelos. Eu era do time que ganhava do dele, né? Ó, aí, Thiago Dornelles, nosso goleiro. Acho que é mentira, acho que o Marquesan tá mentindo. O Thiago sabe disso, né? Claro, brincadeira da parte, a gente perdia também, né? Era uma rivalidade muito sadia. E pós isso, eu jogava no Guarani também, nos juniores aí. E aí, nesse período, eu tive a oportunidade, Christian, de ir morar em Buenos Aires e fui fazer medicina lá. Com 16, Nossa. 17 anos, meu pai me emancipou no cartório e me colocou primeiramente num ônibus aqui, eu fui para lá. E eu fiquei um ano lá, né? Completei meus 17 anos lá e fiquei lá um ano. E aí, em razão do plano Cavalo, à época, em 1998, ter estourado aí no final de 98 para 99, o custo se tornou impossível de morar lá à época. E aí eu retornei. E aí, dentro desse cenário que praticamente são as avessas, né, entre medicina e direito, o meu pai me fez uma proposta, que a minha irmã já tinha formado em direito, né, era advogada na época em Florianópolis, e o meu pai já tinha ido até o último semestre de direito também, né? Ele me fez essa proposta, faz aí um semestre para ver se tu vai gostar e daqui a pouco tu se encontra nisso, tu é novo ainda, e se não der certo, depois a gente vê o que faz. Vai lá e vê se tu gosta, se ambientaliza e tal, e fica aqui com a gente, já que éramos apenas eu e a minha irmã, os filhos, né? E aí eu fui e aqui estou, né? Cursou, lógico, na nossa querida Unicruz, né? Isso aí, na nossa gloriosa e querida Unicruz. Muito bem, cara.
Sabemos que ano que você formou? Formamos aí no dia 17 de dezembro de 2004, né, Cristiano? Bem, cara, isso já se vão 16, 17 anos, mais ou menos, por aí, aproximado. É isso aí. E todo esse tempo de trabalho, e já há algum tempo, já como antes era vice-presidente, depois acabou assumindo a presidência da OAB, secção Cruz Alta, qual o crescimento já do profissional Jorge, em 16 anos aí, pelo menos 16 anos já na profissão? Christian, durante a faculdade, eu sempre busquei estágios, assim, né? Eu era um cara que gostava muito de estar atendendo pessoas e estando disponível, né? Não gostava de estar muito fechado, só lendo livro, estudando. Então, desde o início, eu fui atrás de estágios. Então, o meu primeiro estágio, fora família, fora negócios do pai, né? Foi trabalhar na Receita Estadual de Cruz Alta, junto com o seu Larry Garafa, né? E com outras pessoas fantásticas que ali trabalhavam, como o Sérgio Renner, o Auri Martins, outros tantos profissionais que ali estavam e que eu tinha um carinho enorme. A Sandra, que era oriunda da Caixa Estadual, extinta, o seu Tioqueta, enfim, pessoas aí que estão na nossa comunidade. Então, eu trabalhei ali por 2 anos, né, estagiando, saí dali e fui para o fórum, né, trabalhar no gabinete do Dr. Ricardo Tijader. Depois, eu tive a oportunidade também de fazer uma espécie de seleção que se tinha sempre para esses estágios, né, que remunerados. E eu fiquei aí no último ano, até a minha formatura, no JUR, que era o Núcleo Jurídico do Banco do Brasil, que à época era o Dr. Claudem Macari, a Daisy Kaiser Carvalho, que ficou no lugar dele com a saída dele. Então, eu fiquei ali até a minha formatura. Então, durante todo esse período, eu estagiei durante a faculdade. Posterior, eu ingressei já aos quadros da ordem, né? E sempre participei como presidente jovem advogado, e depois eu fui da SEDAP, que é das prerrogativas dos advogados, e de tantas outras comissões dentro da instituição. Então, estando sempre dentro da instituição, como se diz, disponível a estar fazendo um trabalho voluntário, então, no ano de 2015, o doutor Antão, né, ele montou uma chapa onde ele me escolheu para vice-presidente, né? Eu relutei nesse momento, não achava que tinha experiência suficiente e maturidade para exercer um cargo diretivo, né? Mas enfim, os ex-presidentes alicerçaram, né, chancelaram isso e me convenceram a ser vice-presidente do nosso saudoso doutor Antão. E, infelizmente, o doutor Antão, logo no início, teve um problema de saúde e acabou aí quase toda a nossa gestão sendo hospitalizado e tendo que lutar pela vida, né, por quase durante 3 anos aí. E eu tive que, diante desse fato trágico, eu digo assim, né, e lastimável, porque era uma pessoa que me queria bem e eu queria muito bem ele, é uma pessoa que eu criei verdadeiros laços assim de amizade com ele, com a família dele. E aí eu vim assumir dessa forma a presidência em exercício. E aí, obviamente, veio a eleição do ano passado e por aclamação eu acabei continuando daí como presidente eleito. E aí essa gestão, que são de 3 anos, vai até o final de 2021. Muito bem, cara. Belíssima história de vida, história profissional até este momento. Mas agora a gente vai começar um pouquinho mais forte nas perguntas, meu querido Marquesan. Nesse mundo novo, esse novo mundo dessa pandemia que o mundo inteiro vive, Brasil, num cenário também muito complicado, o que você acha que essa pandemia vai trazer de mudanças e aprendizados nas relações jurídicas e nos cenários processuais? O que esse novo mundo que a gente vive, o que pode mudar no mundo jurídico daqui para frente? Veja bem, Cristian, eu acho que muita coisa tende a mudar, tá?
já está mudando. Claro que é pelo momento em si, esse momento, uma hora, um dia vai passar. E essas mudanças tendem a virem para ficar. Se não forem essas que ficarão, talvez vão propulsionar outras mudanças. Acho que através delas, obviamente, virão outras mudanças, até porque as mudanças que estão se colocando nesse exato momento talvez não sejam as que sejam as melhores, mas elas provocarão outras mudanças. E eu acho que, diante disso, muda-se alguns conceitos, muda-se a forma de trabalho, muda a relação, né? Ela se tornou um pouco mais virtual, mas, ao mesmo tempo, ela proporciona momentos como esse. Eu não imaginava fazer lives e fazer entrevistas nesse formato há 3 meses atrás. E eu venho fazendo aí com uma certa frequência, né? Para quem não fazia nunca. E me adaptei, estou gostando, acho que é uma forma da gente voltar a se encontrar, né? E afinal de contas você está longe, mas nós estamos perto, aqui estamos tendo um diálogo amistoso, agradável, enfim, franco, né? Nesse formato. E a profissão acho que vai fazer com que isso se torne cada vez mais frequente. Claro que tudo que é novo gera descrédito, gera transformações, a gente não sabe se vai ser bom, né? Porque afinal de contas estamos tratando, entre aspas, de adversários na advocacia, né? Com a outra parte e o juiz tendo que avaliar tudo isso à distância. Mas por outro lado, a gente consegue se ver aqui, né? E ter alguns conceitos disso. A gente não está simplesmente falando com o invisível. Então, essa é uma das realidades que talvez vieram sim para ficar, até porque audiências de videoconferência, me lembrava eu que quando entrei, uma das primeiras reuniões que eu promovi na entidade, ainda com o Dr. Antão, logo no início, foi essa questão da videoconferência com os presos, que era um anseio nosso, até porque pensava eu que não ia ser nada complexo, que se pudesse fazer isso de uma forma muito simples, mas tem todo um contexto que, à época, a gente promoveu algumas reuniões e se viu que era muito difícil quebrar alguns conceitos, né? Expor a conversa do advogado e o cliente sem saber que estavam sendo gravados, ou expor isso para mais algumas pessoas que pudessem estar ali, né, por perto, enfim, e tantas outras coisas, né? Só que, obviamente, que se sabe que isso traria, primeiro, uma segurança para a comunidade em geral, o transporte de presos, né, o contato físico, né, tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui. Então, que isso agora se está fazendo. Nem em todos os lugares, óbvio que não, mas é algo que veio para transformar a advocacia, a medicina e tantas outras coisas pelo fato do vídeo, né? Do áudio e vídeo. Que hoje é a única possibilidade de qualquer tramitação, é tudo desta forma, videoconferências assim, é isso? Exato. Se tratar de audiências, ainda se está regulamentando. No dia de hoje ou ontem, o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, regulamentou as audiências por videoconferência. Um exemplo, ainda aqui na nossa comarca, alguns juízes entendem que ela serve só para audiências inaugurais, onde vai ter apenas a proposta de conciliação, né? Provas ainda não serão produzidas nesse formato, segundo alguns magistrados, que é o que me parece, em razão como se diz, das possíveis inverdades que podem acontecer em função disso, da prova em si. Não sei, são opiniões diversas, né? São, por hora, julgamentos, vamos dizer assim, né? De magistrado para magistrado, mas que se a pandemia se estender, que eu acho que se estende, afinal de contas, hoje também, o CNJ, que tinha dado até o dia 31 de maio, né, a ordem de serviço, enfim, a decisão do fechamento dos foros Brasil afora, hoje estendeu ela até o dia 15 de junho. E isso, para a advocacia, para a sociedade, é algo insustentável. Então, nós teremos problemas à vista. Então,
à vista. Então, acredito que esse formato vai ter que ser meio que, talvez, como perdão a palavra, goela abaixo, mas ele vai ter que existir, porque senão como que vamos trabalhar, né? Como que ficam as audiências agora, todas que estavam marcadas, canceladas, e vão ser remarcadas para quando, né? Questões Porque urgentes. o mundo não parou, né, Marquesa? O mundo está, por mais que com algumas dificuldades, vai vivendo. Litígios vão acontecendo, todas as esferas, civil, criminal, trabalhista, e se a justiça, pelas suas palavras, eu entendo que está meio parada, ou se não está totalmente parada, vai dar um acúmulo gigantesco. Veja bem, para alguns da área, né, principalmente serventuários, eu dizer que está parado talvez ofenda alguns, mas a gente Certo. tem que entender que 85% do judiciário gaúcho, o judiciário estadual, falando assim, a justiça comum que nós advogados falamos, 85% dos processos são físicos, né? São em torno aí, não é um número preciso, mas não foge muito disso, é em torno de 3 milhões de processos físicos. E aí, como faremos se não temos acesso a esses processos, né? Então, hoje, tramitando, existem só os processos virtuais, os eletrônicos, né? Pelo sistema EPROC, mas esse sistema atende uma gama muito pequena dos processos, os processos novos estavam entrando nesse formato. Então, é muito difícil, Christian. Temos colegas aí já passando extrema necessidade, e eu falo no contexto geral, eu não estou fora disso, porque estamos já há 60 dias praticamente parado, né? Sem poder exercer a profissão. Tudo bem. A pergunta que eu faço é fora do cenário da pandemia, de cenário que é um cenário de exceção. Quais são as maiores dificuldades de ser um advogado no Brasil? Dentro do cenário normal, até o mês de março, qual é a dificuldade? Cristian, ser advogado no Brasil é tarefa quase que impossível. O que eu quero dizer com isso? Na justiça brasileira, tinha mais de 400 mil leis, né? O que é uma lei? O Código Civil, um exemplo, com mais de 2 mil artigos, é uma lei, né? Então, ser advogado, vamos pensar assim, artesanal, que era aquele advogado que abriu seu escritório e trabalha ali sozinho, né? De portas abertas, esperando um cliente chegar, e ele não sabe se o cliente vai vir com um processo civil, crime, trabalhista, tributário, administrativo, enfim, né? Ele tem, acredito eu, um desafio já logo que entra esse cliente, porque é uma infinidade, né? É um céu estrelado, né? Então, começa por aí, né? E aí vem tantas outras dificuldades que a gente sabe que, sem querer ofender ninguém, é uma opinião talvez minha, mas que retrata uma parcela, sim, da advocacia. Nós não temos uma segurança jurídica. Estamos ainda longe, é um emaranhado muito grande de legislações, né? E aí a gente acaba tendo decisões de todas as ordens no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, né? Que a diferenciação é que um é para legislação infraconstitucional, que é o STJ, e o STF, que é para legislação constitucional, ou seja, é para a Constituição, né? Para as leis que estão ali, que não podem ir em conflito estar em conflito com a nossa Carta Magna, digo assim, que é a nossa Constituição Federal. Então, ainda essas decisões geram ainda muita insegurança jurídica, né? Vão, às vezes, contra o texto que está ali, que foi aprovado lá pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Então, ainda a gente está longe de ter uma segurança jurídica no Brasil. E o fruto disso é que a gente tem decisões de todas as ordens, como eu referi, e aí é um desafio diário para o advogado, né? Que, como eu digo, é sempre uma loteria. A gente nunca sabe qual vai ser o resultado exato das nossas demandas. Fica até difícil, às vezes, de convencer o próprio cliente que tu estás entrando com algo que ele realmente anseia ou necessita, diante desse emaranhado de legislação e decisões das Muito Cortes bem. Superiores.
Muito bem. Palavras fortes de Jorge Marquesan Júnior, mas agora a gente vai deixar um pouco mais leve de novo e vamos para o quadro dentro do Presidente Entrevista, o Jogo da Memória, com Jorge Marquesan Júnior. Te prepara, cara. Não vem me derrubar, hein, cara. Não. Qualquer coisa, pede um habeas corpus e sai correndo. Vamos lá. Primeira pergunta do Jogo da Memória do Presidente. Tomar água na Santinha ou tomar um banho bem gelado no Lajeado da Cruz? Cara, eu não abro mão por nada em tomar uma água benta da Santinha. Muito bem, cara. Segunda pergunta. Nem que o Lajeado fosse o Caribe. Segunda pergunta. Fortes emoções. Antigo baile do Guaraná no ginásio ou antigo carnaval d'água nas ruas do centro de Cruz Alta? Cara, quando tu abriu essa pergunta, eu imaginei, tomara que ele pergunte do Carnaval d'Água. E aí está. Eu tenho uma memória fantástica, participei algumas vezes e tem uma tragédia no Carnaval d'Água também. Conte, por favor. A galera toda quer saber. São fatos que me remetem lá para minha infância. Eu jamais vou esquecer minha mãe me arrumando com um abriguinho novo, né? Toda criança tem um abriguinho novo, então acho que eu tinha meus 7 anos por aí, 8 no máximo. E o meu tio, quando ele vinha, ele era de uma emissora famosa aqui do estado, e ele vinha lá da região de Bagé, onde ele tinha ido assumir a gerência lá, e ele veio passear aqui, ele tinha um Fuquinha amarelo, e aí ele ia buscar eu e a minha irmã para dar uma volta, né? E a gente foi dar uma volta para assistir o Carnaval d'Água. E aí, passando, né, por atrás do ginásio municipal, na época, se não me falha a memória, era o Expucrim ali, né, o Maguari. Tu é velho, cara. Alguém chamou ele da inocência parou, né, e veio 2 cidadãos, um de cada lado do Fuca, e simplesmente jogaram um baldão d'água cada um, né, e aquilo virou um aquário. Então, foi algo que eu jamais esqueço e trago na minha memória, e sempre a gente conta aí quando a família se encontra esse episódio que gerou muita risada. Memórias do jovem e muita revolta, né? acabou com o Fuca do tio. Literalmente acabou. Lembrando do jovem office boy Marquesan, Banco Sul Brasileiro ou Banco Mercantil? Banco Mercantil de São Paulo, na descida do lado do relógio. Hoje Shop House, relógio. Shop House. É ali que eu ia fazer os depósitos bancários. Muito bem, cara. O jovem office boy. Passeio. O que o jovem marquesanzinho com a família gostava de passear e ver? O avião da rodoviária ou um passeio de trem entre Cruz Alta e Juí? Eu ia, como quase todo cruzaltense, ia olhar o avião da rodoviária, né? Há poucos dias eu mostrei para minha mulher que esse avião tá lá em Canoas, lá, e ela deu risada e falou, a troco que ia estar lá na frente da rodoviária, tipo, são coisas de Cruz Alta, então simplesmente a gente guarda o direito de dizer simples assim, né? São coisas e de não, volte e meia nos Facebook, nos grupos aqui de Cruz Alta, mostra o avião, saudoso, grande avião. E para fechar a quinta pergunta do Jogo da Memória, com Jorge Marquesan Júnior. Agora sim, cara, vamos acabar com a cidade. Milionários ou Guarani? Ah, não tenha dúvida que aí eu vou ter que ser, como se diz, forquilha de bodoque, né, cara? Eu acompanhei os dois, né? Eu tinha o meu, claro que primeiro o Guarani, porque inclusive o meu saudoso padrinho, Orlandino Lázari, né? Filho do seu Genésio, da Montanha de Ouro, pessoas fantásticas que eu convivi. E o meu pai não gostava muito de futebol, então era com ele que eu ia, né, assistir os jogos do Guarani. Então, principalmente, então, se tivesse que, obviamente, tem que decidir, né? Tem que ir para, não pode ficar em cima do muro. Então, sem dúvida, é Guarani. É Guarani. Tudo bem, cara. Pelas histórias que eu tenho lá dentro, assim, com o meu saudoso e querido padrinho. Tudo bem, cara. Vamos continuando, pegando leve com o Jorge Marquesan Júnior. Um novo bloquinho, um novo programa aqui dentro dessa entrevista.
Convidado indica. Te prepara, cara. Vamos ver se tu é bom de memória. Primeira pergunta. Indique uma série ou um filme com a temática da advocacia. Estou tentando lembrar um filme que eu assisti, agora não estou lembrando o nome, Cristian. Tem uma série que eu comecei a assistir e não dei continuidade, mas que é muito boa, que, se não me falha a memória, o nome é Suits, né? Ok. Mas eu estou tentando lembrar o nome de um filme aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir lembrar agora, que é sobre advocacia, sobre direito. Então, vamos lá, vamos ficar com Suits para não ficar também sem uma resposta, né? E vamos facilitar um pouquinho para Jorge Marquesan Júnior. Linha geral, se é que você gosta de assistir um bom filme, uma série, sozinho, com a família, indica uma série, um filme de qualquer assunto que tu gosta de olhar. Ixi, vamos falar de uma atual, né? Eu acho que eu tô olhando o Último Arremesso, né? Que é a saga do Chicago Bulls e do Michael Jordan. E por quê? Porque me remete também ao famoso restaurante da minha família, que meus amigos iam lá, na época instalaram a NET, e o Roberto Simões vai lembrar disso, quando escutar, que instalaram a NET primeiramente na Pinheiro Machado, então colocaram até como demonstração no restaurante, e aí a gente ficava lá para olhar os jogos da NBA, né? Então eu tinha lá meus 12, 13 anos e assisti, acompanhei aquela saga do Michael Jordan, o Chicago Bulls. Então essa série que está passando aí no Netflix sobre o Último Arremesso é muito bacana. Muito bem, cara. E o teu Colorado? O meu Colorado, cara, eu já fui eu diria assim, um viciado, né? Hoje eu sou um torcedor. Eu digo que eu não sou fanático, mas eu já quebrei um sofá por causa dele. Então, eu acho que ele me causa muita alegria, cara. É bom torcer para um time que tem história, que tem um grande rival e de um estado fantástico, né? Como é o nosso. Eu acho que é muito bom, cara. É muito bom ser colorado. Temos grandes histórias com o Colorado. Muito Verdade. bem. Cara, tudo que é bom dura pouco, já diz o ditado, né, Marquesa? E infelizmente o tempo passou muito rápido e já estamos praticamente encerrando essa entrevista, esse primeiro programa no canal dos Pops, que é o Presidente Entrevista com esse outro grande presidente de nossa cidade. Queria agradecer muito, né, por você estar iniciando, abrindo esse projeto dentro do canal dos Pops, né, que a gente está abrindo hoje. Já conto contigo, vamos marcar mais para frente, quem sabe quando sairmos desse mundo esquisito que a gente vive, para rever como está a justiça, como está a ordem dos advogados do Brasil, como está essa relação, como é a relação, quem sabe, legislativo, judiciário, com os advogados, né? Medidas provisórias, que mais que acontece. Espero poder conversar contigo sobre outros assuntos em breve, meu querido Jorge Marquesan Júnior. Christian, eu só quero agradecer, enfim, por ter participado. Cara, que momento bacana, tá? Não é pela nossa amizade e nem pela história que eu acho que a gente tem e por um tempo a gente não foi por pouco tempo, acredito aí que uns 10 anos nós ficamos, infelizmente, sem nos falar pelo divisor de águas da vida, que a vida leva, né? Nos leva, mas o futuro nos guardava algo brilhante, que foi a questão de você ter feito algo fantástico pela nossa comunidade, que foi a Fenatrigo. Nunca é tarde para te parabenizar e dizer que o que tu fez, junto, obviamente, com todas as pessoas envolvidas, ninguém faz nada sozinho, mas o brilhantismo pela condução, pela seriedade, pela hombridade, pela pessoa que tu demonstrou a ser, não só na tua família, mas para todas as pessoas que te rodearam para fazer um momento histórico, não só na tua vida, mas na história da nossa comunidade, na minha história, que estava ali ao teu lado. Então, primeiro é te parabenizar pelo programa, segundo por algo fantástico que fez pela nossa comunidade, e terceiro, por poder compartilhar contigo esses momentos e te agradecer pelo convite, né, de estar aqui contigo.
Oxalá que a gente possa em breve falar de coisas positivas que a pandemia nos trouxe, principalmente, claro, na minha área, na advocacia, e tomar a Deus também que a gente possa estar todos bem, de saúde e fazendo com que esse momento sirva como uma lição do universo para nós, meros cidadãos aqui, homens desse universo, para fazer algo positivo para outras pessoas e que possamos em breve apertar as nossas mãos aí, cara, e nos abraçar e conviver com as nossas famílias aí, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, parabéns, cara, muito obrigado por mais esse momento aqui, que eu achei fantástico, cara. Não lembrava de algumas coisas que tu me fez lembrar e também não sei como que tu sabe dessas coisas, porque eu não lembrava do Mercantil de São Paulo, eu não lembrava, né, de tantas coisas que tu me perguntou aqui e me fez tão bem nesse dia aqui. Então, parabéns para o canal dos Pops, não tenho dúvida que isso vai ser algo de muita repercussão aí pelos entrevistados que virão pela frente, que eu sei que vocês trarão aí, e que bom que eu pude participar aqui com vocês. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Jorge Marquesan Júnior. Obrigado pelas palavras, gentis palavras. E se hoje tem o bloquinho do presidente, da parte de músicas e o presidente entrevista, tudo foi por causa do presidente da FENATRECO. Obrigado pelas palavras. E você, tio, dá um joinha, sabe o joinha? Se gostou desse bate-papo descontraído e também um pouco sério, deixe seus comentários. E nos veremos na próxima semana com mais um convidado especial aqui no Presidente Entrevista. Obrigado, grande abraço a todos. Só antes de tu terminar, então, vou aproveitar, já que eu sou um semi-ignorante digital, como eu digo, já vou fazer o meu joinha aqui, ó. Obrigado, Jorge. Tchau, galera. Tudo bom, obrigado.